muito rápido, eu acho, eu creio, como sempre tem sido. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, se você estiver em mãos. O livro de Mateus, capítulo 14, versículo 30. A gente vai falar algo nessa noite assim, como é que eu posso dizer? No meu entendimento, muito intenso, mas ao mesmo tempo muito simples, esclarecedor. E algo assim que nós já pregamos, já falamos sobre esses textos, mas esse texto, esse pequeno texto, eu gostaria de especificar, eu gostaria de destacar, porque nós passamos por cima, sempre que nós ouvimos uma mensagem, sempre que nós lemos e até mesmo pregamos, e a gente nunca percebe que Deus ele tem sempre alguma coisa em trechos simples, em passagens simples da Bíblia. E eu tenho certeza que se você que está nos ouvindo nessa noite, você que está aqui, se você precisa de um milagre na sua vida, eu creio que essa mensagem ela vai te fazer muito bem. Ela vai mudar as suas ideias, vai mudar a sua mente, vai mudar a sua cabeça, vai te dar uma sacudida. Porque eu entendo que, principalmente o povo de Deus, o povo evangélico, cristão, aqueles que se dizem ser crentes, que estão na igreja todos os dias, eles estão precisando de uma sacudida, eles estão precisando de uma mudança, e uma mudança não para hoje nem para amanhã, mas uma mudança para ontem. E por isso que às vezes a gente vê ainda crentes afundando, naufragando, navegam naquele barco, estão há muito tempo no evangelho, mas aí o barco ele começa a afundar de uma maneira e ele não consegue ter uma reação, não consegue ter uma atitude, e por isso mesmo ele acaba afundando. São pessoas sem perspectivas, sem esperanças, sem perseveranças. E eu creio que essa passagem vai falar muito conosco nessa noite. Eu oro a Deus para que Deus nos ajude a ser passado para vocês tudo aquilo que Ele me passou durante esses dias, né, presbítero Wallace? Que o presbítero Wallace, junto com a nossa compastora, me tomou o microfone. Preste atenção no que a Bíblia diz. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. Nossa, sem óculos vai ser difícil. E começando a ir para o fundo, a palavra é simplesmente clamar. Ninguém clama em pensamento, ninguém clama em voz baixa. O clamor significa gritar, chamar a atenção. Ei! Socorro! Isso é clamar. E a palavra diz que em algumas traduções Pedro gritou, em outras ele clamou dizendo: Senhor, salva-me. Preste atenção nessas duas partezinhas, o grito e o salva-me. Eu sempre falo aqui de Pedro, e eu acho que se eu tivesse um filho menino hoje, eu colocaria o nome dele de Pedro, porque é um dos caras que mais me identifico na Bíblia. Não por eu ser parecido, mas pela minha esposa ser parecida. Concorda? É muito parecida com Pedro. Nossa, Pedro era impetuoso, Pedro era desgarrado, né? Audacioso, né? Pedro era bagunceiro, Pedro gostava de desafios, né?
Chamava Pedro para um desafio. Opa, Senhor, eis-me aqui. Pedro era um cara que ele teve a capacidade de desafiar Jesus Cristo. Quem desafia Jesus Cristo? Qual é o louco que desafia Jesus? E é incrível que nessa passagem, nos textos anteriores, se você pegar aí no versículo 29, 28, 27, 26, a Bíblia diz que eles estavam em alto mar e de repente bateu um vento. Mas aí de repente apareceu quem andando sobre as águas? Foi Jesus. E Jesus fala assim: não temais, porque sou eu. E aí a Bíblia diz que os seus discípulos acharam que era um fantasma. Nossa, Deus está falando muito, como é que eu estou? E eles ficaram assim, com muito medo, apavorados. E a Bíblia diz que Pedro, ele fala assim: eu quero ir contigo até aí. Ele não pergunta se és tu mesmo, ele fala: és tu, então me manda ir contigo. Ele não faz uma pergunta, ele não indaga Jesus, ele simplesmente desafia a Cristo e fala assim: eu quero ir aí. Cara, isso é muita fé, isso não é para qualquer um. Isso é para quem tem atitude. E aí quando eu digo que eu amo Pedro, é porque em certos momentos eu gostaria de ser como Pedro. Mas infelizmente nesse cenário foi um cenário de desafio, onde ele desafia as suas próprias dúvidas, as suas próprias incertezas. Mas aí ele perde o foco na caminhada. Pedro simplesmente ele fala para Jesus que ele queria ir até ele. Jesus fala: vem. Pedro estava falando com qualquer um, Pedro estava falando com o Salvador. E ele se faz presente aqui, se faz presente aí na sua vida. Ainda que você não acredite, ele é o seu Salvador. Se você ainda estar aqui, é porque Deus quis que você estivesse. Não é aquilo que você acredita, mas simplesmente o Todo-Poderoso, o dono de todas as coisas, aquele que te criou, aquele que te gerou, aquele que soprou o sopro da vida em você. Mas as circunstâncias permitiram com que Pedro perdesse o foco. Ele começa a caminhar, ele começa a caminhar, ele começa a caminhar, e aí ele se encontra de repente no meio de um cenário de dúvidas e incertezas, porque ele começa a ver o vento soprar naquele mar. E aí eu fico me perguntando muitas das vezes: nossa, o mais difícil Pedro fez, que foi andar sobre as águas. O que seria um vento para Pedro seria uma brisa para Jesus. Mas aí eu começo a olhar para os discípulos. Por isso eu sempre vejo que Pedro, ele sempre sai na frente dos discípulos que estavam com ele. Ainda estamos na introdução, mas vai ser rápida a mensagem. E aí quando eu estava preparando essa mensagem, eu falava com o Senhor, eu falava: caramba, Senhor, tudo bem, o Senhor quer que eu fale de algo que era desnecessário, de algo que ninguém nunca percebeu na passagem, mas eu não posso deixar de falar daqueles que ficaram no barco. Antes de eu falar, eu quero que vocês entendam que o tema dessa mensagem se chama A um Braço. E aí no final vocês vão entender por que o tema está a um braço. E aí eu comecei a compreender, quando eu falava com Deus, que o pior do que viver em dúvida e incerteza é não querer mudar a sua situação de vida. No versículo 30 de Mateus 14, nós lemos aqui agora, a Bíblia diz o seguinte: que mais sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir ao fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Irmãos, Pedro começa a gritar por socorro. Mas o mais incrível de tudo é que quando Pedro ouve a voz de Jesus Cristo, preste atenção nisso, Pedro sabia de quem estava falando nas águas. Sabe por quê? Porque quem tem
contato direto com Jesus, a sua voz, ela é reconhecível em qualquer lugar, agora me fugiu a palavra, ela é notável, ela é incomparável. Quem tem intimidade, quem tem aliança, quem vive para Jesus e com Jesus, é impossível não reconhecer a sua voz. E é onde me deixou muito doido da cabeça, muito griladão, foi quando eu vejo aquela mensagem, eu vejo que os discípulos, quando Jesus aparece, os discípulos teve medo, Pedro também teve medo. Só que ao contrário dos discípulos, Pedro saiu do barco. Sabe o que eu vejo nisso tudo? Que existem momentos de você permanecer e momentos de você sair. Que existe momento de você esperar em Deus, e existe momento de você confrontar as suas próprias expectativas, perspectivas, e confrontar as suas próprias esperanças. Se você precisa de um milagre, para que o milagre aconteça na sua vida, é necessário que você tenha expectativa. Se você precisa ter milagre, é necessário que você tenha perspectiva de vida. Se você precisa de um milagre, é necessário que você tenha esperança. Pedro teve perspectiva, iniciativa, expectativa e esperança. Sabe por quê? Porque ele sabia em quem ele estava colocando a sua vida, nas mãos de quem. E permanecer no barco, meu irmão, eu entendo que são pessoas que não querem mudança de vida. Concorda, presbítero? Eu entendo que são pessoas que não querem mudar de vida, que estão limitados a viver naquilo ali. Eu nasci assim, eu cresci assim, e eu vou morrer desse jeito, ninguém vai me mudar. E aí é por isso que talvez você esteja, ou se não é você, é aquele, se não é aquele, é lá na igreja do Japão, esteja afundando. Sabe por quê? Porque você não tem perspectiva, iniciativa, esperança para mudar de vida. Eu quero te dizer nessa noite, nós queremos te dizer nessa noite que Deus não te chamou, não te colocou onde você está para você permanecer como você está. Chega de permanecer como você é. É necessário de você mudar o seu visual. Mas não é pintando o cabelo, botando um brinco, colocando uma tatuagem, mudando as vestes, mas o seu visual interior. É necessário você mostrar para Deus o seguinte: Senhor, eu preciso que algo novo aconteça na minha vida, para que Ele faça tudo novo de novo. 2020 está terminando. E o que você produziu nesse ano? O que nós produzimos, pastor? Nós tivemos problemas com a pandemia, estamos tendo problemas, mas nós estamos sobrevivendo porque Deus está cuidando de cada um de nós. Mas sobreviver somente Deus não quer, sobreviver somente não basta. Nós precisamos viver e sermos livres. Ou você permanece no barco, ou você sai do barco e caminha ao encontro de Jesus. E o que mais me deixa espantado é ver discípulos, homens que andavam com Jesus, serem incapazes de reconhecer a voz do Salvador. E aí eu começo a viajar assim, numa viagem longa, e eu começo a perceber que aquele barco é uma igreja, é um ministério, é uma comunidade, onde tem vários discípulos que dizem ser de Cristo, mas não conhecem a Jesus Cristo, que estão na igreja,
que estão na igreja, mas não estão com Cristo. E aí o que nós queremos nessa noite, ainda estou na introdução, porque a palavra vai ser curta, é que você entenda como Pedro entende. O que aconteceu com Pedro, presbítero, quando ele sentiu o vento? Ele quis voltar, ele teve medo, houve ausência de fé, e ele aconteceu o que? Ele afundou. Irmão, sabe o que eu comecei a compreender com Pedro afundando nesse cenário? É que uma vez que você decide a seguir em frente, não há mais tempo para você voltar atrás. Quando você decide seguir em frente, não há mais tempo de olhar para trás, não há mais tempo de pensar naquilo que você deixou para trás. É seguir em frente, é caminhar, é seguir para o alvo. Porque no momento que Pedro se arrependeu, no momento que Pedro pensou em olhar para trás, no momento que Pedro imaginou que o vento fosse fazer ele afundar, provavelmente ele deve ter imaginado, eu não sei, mas eu no lugar de Pedro olharia para trás e eu ia ver a distância que eu estava do barco. Eu ia ver que, caramba, eu estou muito distante e agora está ventando, o que eu vou fazer? Obrigado, minha filha. O que eu vou fazer? Talvez Pedro tenha imaginado isso. Pare de imaginar coisas. Sabe por quê? Porque você está a um braço da salvação de Jesus Cristo. Pedro começou a afundar naquele momento ali. E sabe o que acontece? A Bíblia diz que Pedro clamou, ou Pedro gritou. É assim que você e que eu, nós fazemos quando nós estamos numa situação difícil. Quando nós achamos que nós estamos num momento que é tudo impossível, que está dando tudo errado, nós começamos a gritar, começamos a clamar a Jesus. Preste atenção nisso, gente. Jesus está muito próximo de nós, mais perto do que nós imaginamos. Ele se faz presente em todos os lugares. É na tua casa, é no teu trabalho, é no ministério, é na tua vida, é na vida da tua família. Jesus está presente em todos os lugares. Existem coisas que nós precisamos compreender. Um homem sem objetivo, sem sonhos, sem projetos, ele só dá o pó da rabiola, fazendo hora extra aqui. Vocês concordam? Não é possível que um homem ele não tem um objetivo. Não é possível que um homem não tenha sonhos. Não é possível que um homem ele não tem projeto. Quando eu digo homem, eu digo ser humano. O medo ele nos traz ausência. Ausência de pessoas que amamos. Ausência de objetivos. Ele nos traz a ausência de sonhos. Porque nós podemos tudo, mas não podemos ter medo de sonhar. Essa mulher que está nos assistindo aí, eu me lembro muito bem, falando aqui agora, a Fátima. Eu me lembro muito bem que ela tinha um sonho na vida dela. Mas ela já não era mais uma menina, mas ela tinha um sonho de ser professora. E aí a vida me levou para um lado e levou eles para o outro. E quando nós reencontramos aquela Fátima que eu conhecia de 25 anos atrás, eu conheci uma outra Fátima que tinha chegado à realização dos seus sonhos, que era ser uma professora. Ela sonhou
E aí ela permitiu com que os seus sonhos se tornassem uma realidade, um fato. Ela não é evangélica, mas com certeza se ela estivesse nesse barco junto com os discípulos, junto com a minha esposa, ela tinha saído junto dela correndo pelo mar ao encontro de Jesus, quando ouviu Jesus falar: vem até mim, pode vir. Porque são pessoas que têm objetivos, que têm sonhos, que têm fé, que acreditam. Pedro, no momento que ele sai daquele barco para ir ao encontro de Jesus, apesar das incertezas que ele viveu, ele decidiu no seu coração a sair, sabe de onde? Da zona de conforto. Em 2020 está terminando. Erício, para de colocar a culpa no coronavírus. Sabe por quê? Eu não estou falando para quem está aqui ou para alguns que estão. Você não deixou de ir para a praia no coronavírus. Você não deixou de curtir em alguns momentos a sua vida na pandemia. Você não deixou de trabalhar, nem pode. E porque talvez você diz que não vai sair do barco, porque tem medo da pandemia. Sabe o que Pedro entendeu? E eu entendi com essa história. Que o milagre, ele não precisa ser fácil, mas o milagre precisa ser possível. Amém. E ele é possível para aqueles que creem. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor nessa noite? O milagre não precisa ser fácil, e Pedro entendeu que não seria fácil largar aquele barco e caminhar até Jesus, mas ele entendeu que ele seria possível. E para finalizar,